gente, como vocês estão? Mais um dia aqui. Eu acabei de cozinhar peito de frango para mim fazer o recheio da coxinha, que eu vou puxar mais uma massa de coxinha, não hoje. Eu vou deixar esse peito aqui de frango talvez já refogadinho, já pronto hoje, e amanhã eu puxo a massa. Mas a massa que eu vou puxar amanhã vai ser na parte da tarde, então... Por quê? Porque eu tô aqui com um açúcar aqui no fogo, eu vou fazer uma calda que eu tenho que deixar também um pudim pronto hoje, de hoje para amanhã, porque eu peguei uma encomenda de um pudim, tá? E 1 quilo de massa de nhoque, só massa de nhoque. Então, vou mostrar ali para vocês. A cliente trouxe os insumos que eu pedi. Enquanto eu não faço, eu mesmo comprando e tudo, eu pedi ela, não, traz os insumos, né? E eu preparo. Então, eu vou fazer isso aqui agora. A gente estava só esperando o frango cozinhar para não ficar o cheiro. E com esse líquido aqui, vocês já sabem, né? Eu puxo a massa. Então, eu tô com o açúcar aqui no fogo. Vou mostrar para vocês os insumos que eu pedi ela. E, gente, já choveu hoje, entende? Mas, aliás, o tempo tá gostoso, coisa que eu nunca vi aqui em Maringá. Esse tempo assim, nublado, chuvoso, sabe? Mas já choveu muito hoje aqui. Eu tava até lá na minha mãe, aí vim correndo porque deu um pé d'água mesmo, um pezão d'água. E as janelas estavam abertas, como é chuva de vento, acaba entrando, né? Aí eu fui agora lá para pegar pó de café e pegar papel alumínio que eu esqueci de pedir para cliente. E vai ter que dar o tanto que ainda bem que minha mãe tinha. É isso. Eu vou então fazer esses preparos aqui. É pudim. Vocês sabem fazer pudim? No canal tem receita do meu pudim. Tem até o pudim da fazenda que a Jailda fez no final de ano que eu passei com ela. Mas tem pudim, receita de pudim aí na playlist de sobremesa, tá? Tá ventando, vou ter que fechar ali o vidro da janela. E vou fazer a massa de nhoque, que vocês também aqui já conhecem a minha massa de nhoque, só que eu vou gravar pro canal Marmitas da Cozinheira. Como eu falei pra vocês, eu tô atualizando algumas receitas da cozinheira, tá? E lá tem muita gente nova lá, então eu vou estar gravando, tá? E porcionando da embalagem, mostrando direitinho pro Faça e Venda, e eu vou gravar lá pro canal Marmitas da Cozinheira, tá bom, amores? Então é isso, deixando esse olá aqui pra vocês, tá? Hoje é sabadão, com esse tempo chuvoso maravilhoso. O açúcar derreter todinho, eu venho com uma xícara de água aqui. Tem 2 xícaras de açúcar, eu tô usando essa medida. Se vocês me perguntarem qual é a medida, eu acredito que seja de 180 ml, tá? Então, eu coloco 2 medidas de açúcar para 1 de água, tá? Então, ó. Tô fazendo aqui na frigideira, porque a panela, eu não gosto de fazer naquela minha panela nova, né? E eu dei as minhas panelas de inox aqui, lembra aquele meu conjuntinho? Dei pra Dona Vera, só fiquei com essa e essa aqui, ó, onde eu frito os salgados. Então, eu vou fazer na frigideira mesmo. Ó, tá vendo? Vai derretendo. Então é assim, gente, que eu faço minha calda, faço de zoião mesmo. Mas hoje eu quis medir para me poder passar para vocês aqui, tá? A forma que eu vou usar
Olha o barulho, gente. Começou de novo a chuva. Olha aqui, ó. O fogo tá baixo, ó. O açúcar já derreteu. Eu vou encher aqui. Eu gosto de colocar água morna, gente, mas como eu tô sem meu micro-ondas aqui, eu nem... eu esqueci desse porém. Então vai fria mesmo. Ó, derreteu a minha calda, entende? Aí eu coloco e deixo aí. Eu gosto de deixar aqui, ó, pra ir soltando, ó, esse açuquinho que ficou aqui na... Ó, tá vendo, gente? Ó. Depois que der uma derretida, gente, eu aumento o fogo, tá? E essas daqui são as assadeiras que eu tenho, ó. São duas que eu falei pra vocês, ó. São de 22 centímetros, tá, gente? É própria pra pudim também, tá? Ó, já aumentei o fogo, tá? Vou deixando o açúcar todo ficar dissolvido e chegar na consistência aqui que eu quero para pôr na forma. Gente, olha, eu vou fazer farinha de rosca. Então pedi o Heitor para comprar 10 pães para mim. Mas aqui só tem 8, porque eu dei 2 para eles. Então vou fazer farinha de rosca. Porque eu quero aproveitar o forno, que eu vou colocar o pudim, aí eu já coloco o pão para dar uma quase torrada, sabe? Para me poder triturar. Outra coisa, eu gosto de molhar a assadeira, aí eu venho com a calda, sabe? Só passo água nela. Já troquei de colher, ó, porque assim eu vou tendo noção, gente, da consistência aqui da calda, ó. Bom, gente, ó, tá vendo? Tenta deixar a calda. Eu tô banhando toda a assadeira, tá, gente? Nas laterais, aqui no meio, ó. Bom, gente, pudim não tem muito mistério. Leite condensado e um creme de leite. Ovos, tá? O básico do pudim, tá bom? Eu vou fazer meu pudim com 3 ovos inteiros e 2 gemas, tá bom? Obrigada pelas dicas que vocês me passaram aí, gente, Vou tirar um pouco dessa gema, porque eu conversando... Dessa gema não, dessa clara. Eu conversando... Coloquei. Deixa eu tirar mais um pouco. Pronto. O negócio é dar jeitinho, tá? Então eu vou colocar 3 ovos inteiros, meus são médio para pequeno. Médio e 2 gemas, tá bom? Eu vou dar uma batidinha, esqueci de pegar a baunilha, mas vou dar uma batidinha aqui e depois colocar o restante dos ingredientes. Vou pedir leite moça, leite condensado da moça.
Mesma medida de leite, pessoal. Ela só quer... Vocês acreditam? A chuva é lá fora. Tem aqui a área, mas o vento está trazendo a chuva aqui, chuviscando aqui. A mesma medida de leite. Tem gente que faz com 2 medidas. Uma de leite condensado e 2 de leite, os 3 ou 4 ovos. Mas eu vou estar usando o creme de leite, né? Então, eu uso uma medida aqui de leite de vaca, no caso, tá? Agora vamos bater. Gente, eu vou coar, ó. Aquelas espuminhas, né? Não que isso aqui tira a espuma, né? Eu dou 2 dobras, tá, pessoal? O lado brilhoso. Puxa bem pra cima e vai apertando aqui o papel alumínio para ele não ficar encostando na água e não ter o perigo de minar a água para dentro da receita, tá? Ó. Assadeira veinha da Dona Vera. Ou vou colocar na parte de cima, eu tenho que me lembrar que ele tá ali pra não... Ó. Pra não passar, sabe? Bom, é isso, gente. Vocês acreditam que eu não almocei hoje? Não, almocei. Comi um bife, só o bife. E só isso. Mas eu tô sentindo falta do arroz e feijão. Meu problema é o arroz e feijão. Não é que seja um problema, mas sinto falta, sabe? Eu vou agora lavar essa loucinha. Oi, gente. Terminando aqui. Tava terminando aqui a batata, né? Porque como foi bastante e não dava para mim cozinhar ela toda na panela de vapor. E então vocês sabem, né, que eu cozinho, né? Passo pelo espremedor que fala, essa hora eu nem sei mais, já vai das 10 horas. E depois passo na peneira, né? Então vou virar aqui para mostrar para vocês o que agora já tá pronto. Vou passar o PVC, deixar na geladeira e amanhã dá sequência. Gente, tudo que eu fiz agora, eu comecei a fazer já era 6 horas, né? Então, aqui tá o pudim, tá? Ó, o pudim. Ele tá quase frito, é hora de eu dormir. Eu passo PVC, vou passar o PVC nele, tá? Aqui em cima mesmo do alumínio e colocar na geladeira. Também tá a batata que eu acabei de passar. Também ela ainda tá morninha, então eu vou deixar ela esfriar totalmente, isso pra não suar. Porque vocês sabem, eu gosto de colocar um plástico aqui por cima, né? Pra não ressecar. Então, também tá prontinha. Esse é o caldo que eu coei do frango, que eu cozinhei, né? E o frango tá aqui, já tá aqui. Amanhã eu trituro ele. Então ele tá aqui. Esse caldo é pra mim fazer a massa, né? E os pães, que eu vou também preparar a farinha de rosca. Espero que dê uma boa quantidade. Ali no freezer ainda tem um pouquinho. Então é isso, gente. Agora eu vou esperar esse daqui esfriar totalmente. Aqui eu vou passar o PVC junto com o frango e vou colocar na geladeira.
E esses dois vou aguardar para mim poder deixar ele esfriar totalmente. Eu vou tomar um banho e é isso por hoje. Por hoje é só, pessoal. Então é isso, pessoal. Peraí. Então é isso, pessoal. Por hoje chega. E amanhã tem mais, tá? Então agora já fechei tudo aqui. Vou pro quarto, tomar um banho, tirar essa roupa que eu tô de jeans aqui. E é isso. Boa noite pra vocês, tá? Que maravilha, pudim feito pela Ana, lindíssimo. Gente, ainda bem que eu ainda tenho esse chá aqui, ó. Eu tenho passado tanto mal com café, pelo menos se eu tomar, sabe, na parte da tarde pra noite. Então de manhã, pelo menos de manhã eu não me sinto tão mal, mas da tarde pra noite, gente... Aí, graças a Deus, eu vim fazer um lanchinho aqui, né? Porque já tô com fome pra não comer muito tarde, né? Eu nem sei que horas são. Nossa, já são 8h16. Então, vou fazer um lanchinho, gente. Fazer uma torradinha ali com queijo, que sobrou, e vou tomar. Vou fazer ele até um pouquinho mais forte. Acho que não tem importância, não. Porque é laranja com pêssego, ó. Vou ver se eu encontro mais chá desse jeito, né? Todo chá que eu tomo também, né? Para que nós possamos fazer parte do reino dos céus. Sermos cidadãos, de todos os direitos e garantias que o reino nos oferece. Um cidadão numa cidade é aquele que, ao pagar os seus impostos, ou não pagar os seus impostos, ele tem direito, né, de usufruir dos benefícios que a cidade oferece a ele. Então, nós somos cidadãos do reino, temos religiosas dos judeus, e nós não vamos nos fixar nessas práticas, nós vamos falar sobre um outro texto mais no final do capítulo 6, mas só relembrando aos irmãos e irmãs que Jesus vai falar sobre 3 situações aqui muito interessantes que os judeus praticavam de forma... Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Cá estou com esse sol aqui derretendo os miolos. Olha o sol ali, ó. Nem dá pra ver. Daqui a pouco tá aqui dentro de casa. Tô aqui com um suquinho aqui, mas gente do céu, tô lá terminando a louça, ó. Já passei pano no chão, agora vou limpar. Depois que eu passei o pano no chão, vou limpar o fogão. Mas vou limpar, ó. Tô ali, tô cheio de louça aqui pra guardar. Tem mais lá em cima da pia. Vou limpar o chão. Tô com dor de cabeça, mas eu vou tomar um... Mas acho que é o calor, gente, é muito quente. Já era pra mim terminar dessa cozinha, mas recebi visita, né? Um casal de amigos aqui da igreja. Aí veio aqui conhecer aqui em casa, tudo. Ficamos conversando e até levei ela lá para conhecer a ONG lá do lado de fora, os cachorrinhos veio e tudo. Mas, gente, ó o meu estado, ó, cabelinho branco já, que eu já tenho que atingir. Mas esse final de semana, diz a minha cunhada que ela vem para cortar meu cabelo, então eu vou aguardar. Semana está começando, estou atrasada. Ontem foi domingo, não mandei o vídeo, porque eu não editei nenhum dos dois, nem pro canal de vlog, nem pro canal Marmitas da Cozinheira. Não estava legal, sabe? E juntou tudo, calor e tudo, os afazeres aqui. Aí acabei não editando, estava sem ânimo para editar, sabe? E eu falei assim, depois, hoje também eu queria já ter até mais cedo, mas fui limpar a casa toda, passar pano e tudo. Eu ainda tenho que finalizar o banheiro ali, mas, gente, é muito calor, 30 e tanto graus,
sabe? Aqui dentro de casa essas telhas, porque é aquelas telhas de zinco, não sei dizer o nome, e o PVC, então esquenta muito mais, muito mais. E eu estava aqui me lembrando que quando eu descia para a praia com meus ex-patrões, né? Essa época do ano, final de ano, época de verão, gente, como eu ficava mal. Até então não entendia muito, sabe? Disso de pressão cair. Eu sei que eu ficava muito mal, muito mal. Era no Guarujá, era como é o nome daquela? Ilha Bela, ou foi também quando eu fui para Ubatuba, quando eu fui para Mongaguá. Tudo isso era os apartamentos, as casas que o pessoal, né, que eu trabalhava. Então eu descia com eles, né? Gente, eu ficava numa leseira, eu só queria dormir. Depois do almoço, que eu tinha uma pausinha, que eu terminava a louça do almoço, eu tinha uma pausa, eles me davam uma pausa, né? Até o final da tarde para preparar lanche. E geralmente eles não jantavam, mas comiam um lanche, então aí eu já ia. Eu sempre tinha que deixar um lanchinho para eles beliscar à tarde enquanto eu estava descansando, então eu fazia bolo, deixava sanduíche, né, patê, essas coisas, né, pronto lá para eles comerem. Aí quando eu voltava, tava aquele louceiro, eu ia preparar uma ceia para eles, né. Por quê? Porque depois do almoço, gente, eu servia o almoço deles, limpava tudo, deixava o que tinha que deixar preparado e ia pro meu quartinho. Ai, gente, olha, eu desmaiava praticamente, eu não tinha ânimo para nada, para nada. E aquele calor, eu não entendia. Porque no Rio, a gente já tinha um costume, né? Para quem não sabe, eu sou natural do Rio, da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, né? Eu morava em Comendador Soares. E era muito calor, gente, muito, muito, muito calor, de 40 graus, 40 e poucos graus. E eu trabalhava numa boa, mas acho que é porque eu já tinha o costume, né? Quando eu subi para São Paulo, aqui, o verão lá é ameno, né? É mais ameno, né? Aquela coisa de derreter a gente. E eu fui fui entrando no costume. E quando eu comecei a trabalhar nas casas de família que eu tinha, que eu descia para a praia, eu comecei a passar mal, mas eu não entendia a razão, porque para mim, sol, calor, eu estava acostumado, mas eu não entendia, até hoje não entendo. E aqui em Maringá, gente, é quase 40 graus, é 30 e poucos graus, sabe? Essa semana eu até mostrei aí, choveu, ficou um tempo gostoso, ficou um dia gostoso, que não entrou sol aqui dentro de casa, já tem sol nos quartos, daqui a pouco vai entrar aqui na sala, que o sol vem até aqui na mesa, entende? Na cozinha não entra, mas o sol aqui pela porta entra. E nos quartos, no banheiro, entra também. Minha mãe fez até eu pedi ela ontem para fazer uma cortininha para o banheiro, porque eu tomando banho de tarde, às vezes eu tomo vários banhos, mas a água também quente não ajuda, né? Aí pedi para ela fazer para tampar o sol que entra no banheiro, que eu estou debaixo do chuveiro, o sol tá lá me incomodando. Eu gosto muito de sol, mas é muito pesado o sol daqui, né? Eu amo sol, eu gosto, sol é vida. Só que entrar sol aqui dentro de casa e essas telhas não ajudam, me deixa um pouco paranoica, sabe? E eu fico nessa leseira, sabe? Lá na minha mãe também, na parte que ela, né, ali da copa dela, meu Deus, a telha pesadona, que os donos da casa modificaram lá, onde seria a garagem, eles fecharam e abriram a parte da dentro para ficar tipo uma copa, né? Olha. Então eu tava almoçando aqui, lá na minha mãe esquentar o almoço, tava almoçando e a minha intenção era até fazer alguma coisa aqui, que eu tô com vontade de comprei legumes, tô com vontade, mas tô sem ânimo, viu, gente? Então eu vou terminar aquela cozinha ali, mas assim, deixa eu dar um oi para as meninas e falar por que eu não tenho aparecido aqui, né? Que eu tô meia exaurida de calor. Que eu fico sem ânimo, gente, sério, fico sem ânimo.
Aí eu pego o celular só para ficar no joguinho, para ler a palavra, sabe? Eu tô lendo a Bíblia em um ano, então eu também gosto, ponho lá, vou fazendo minhas coisas e vou ouvindo e assistindo alguma coisa para mim não me desintegrar aqui com o calor. Mas eu vou voltar aqui para a cozinha agora, limpar o fogão e vou ver se eu tenho ânimo aqui para fazer o que eu tenho que fazer ali na cozinha. Eu tenho que bater uma massa, tenho que fazer a refoga do frango, tem que ser hoje, então ainda tem isso também, sabe? Eu queria já preparar, eu já tô para fazer essa massa, fazer a refoga do frango desde sábado, mas aí juntou também que eu tinha que fazer, né, eu comecei a fazer o pudim, fiz o nhoque que a cliente vinha pegar no sábado mesmo, depois não tive mais ânimo e aí deixei. Aí ontem também sem chance, né, sem chance. Então vou ver se eu, entre hoje e amanhã eu tenho que sentar aqui nessa mesa e preparar esses salgados, sabe, fazer a massa lá, guardar essas louças aqui, né, limpar toda a cozinha, aí para sujar de novo. Mas é isso, né? É assim mesmo, graças a Deus, né? Um beijo, amores. Até depois com alguma novidade. Sem ser o calor, né? Oi, amores. Tudo bem com vocês? Bom dia. Mais um dia aqui, né? Na graça de Deus. Estou tentando, até esse momento presente, ainda não mandei o vídeo para o canal, vou estar mandando agora. São 9h05 agora. 9h10, vai fazer 1 hora que eu coloquei ali uma massa de pão, outro pão, Dona Vera pediu para mim fazer para eles. É óbvio que eu vou comer também, né? Então, aí eu tô preparando esse pão para Dona Vera e seu Heitor. E o Heitor sabe fazer pão, hein? Aí eu acordei cedo, gente. Isso porque eu fui dormir 3 e pouca da manhã e coloquei o despertador para 15 para as 7, né? E ontem eu fiz 1 quilo de farinha, no caso ontem eu fiz uns 2 quilos de massa, né? Tô catando feijão. Fiz 2 quilos de massa e fiz só deu para fazer a coxinha. Eu achei que ia dar para fazer o risole e a bolinha de queijo, não deu não. Aí eu tô fazendo e tô preparando almoço para eles também. Hoje eu nem vou, gente, não tô com ânimo para sair, porque eu sei que eu vou ficar mole depois. Ainda não tomei café, não comi nada ainda. Só fiz um cafezinho, tomei, fiz até pouquinho, sabe? Mas não comi nada ainda. Tirei uma banda ali de mamão, mas já tá roncando o meu estômago. Mas nem tomei também medicamento. Aí hoje eu não vou pra aulinha de bordado, não. E eu vou fui lá na minha mãe agora, que eu vou fazer o almoço pra eles. Mas aí eu vi que não tinha feijão.
Arroz até tem, porque eu fiz arroz ontem de ontem com milho, sabe? Minha mãe ganhou milho. E falar nisso, eu tenho milho ali, gente. Eu vou cozinhar. Sei lá o que eu faço com aquele milho. Aí eu fiz, sabe? Ela tinha cozinhado, mas não cozinhou direito, não. Aí eu peguei 3 espigas e debulhei e fiz com arroz, sabe? Bastante legume. Aí tem repolho ali. Eu gosto de repolho, gente. Quem gosta de repolho? Repolho é um legume tão versátil, né? Eu encontrei, não sei se foi, não é escarola não, gente. Eu sempre confundo se é almeirão ou se é Catalônia, sabe? Aí comprei, mas tão pequenininha, tão murchinha, mas eu fiz antes de ontem, refogadinho, sabe? Fiz uma carninha lá, umas iscas de carne com pimentão, cebola, sabe? Nem mostrei pra vocês. E fiz esse arroz, fiz salada. Aí eu vou ver ali o que é que... deixar esse feijão de molho, que eu tenho que puxar mais 1 quilo de farinha de trigo. Mais 2 quilos de massa. Obrigada aí vocês que estão gostando aí das postagens, de eu fazendo o preparo dos salgados. Gente, por hora ainda não saiu pedido nenhum, sabia? Mas um pouquinho que aparece às vezes assim na minha mão, eu falo de... Aí eu comprei um pouquinho que aparece, né? Que fui abençoada. Comprei mais 1,1 kg de frango. Eu achei que ia dar pouco. Mas triturei o frango, gente, rendeu o frango, viu? Aí eu comprei essas coisinhas. Como eu já tinha ganho 5 kg de farinha de trigo, eu sabia que eu não ia precisar ter gasto com farinha de trigo, né? Aí esse final de semana eu tenho mais uma encomenda de nhoque e de panqueca. Panqueca já recheada, não é só a massa não, sabe? Então, e o pessoal aqui tá divulgando meu trabalho. Graças a Deus, sabe? Meus amigos. A maioria dos amigos que eu já fiz aqui são tudo pessoal da igreja. A maioria não, os únicos amigos, assim, os colegas chegados, né? Que ainda não é uma amizade. Os irmãos em Cristo, tá? Muitos queridos, estão... Porque lá na aula de bordado, senhorinha, né? Eu sou a caçulinha de lá. Mas estão me ajudando. Graças a Deus, né? É isso, amores. Já terminei aqui de catar o feijão. Vou lavar e deixar ele de molho. Quando for umas 11 horas, eu coloco ele para cozinhar. E é isso, tá bom? Minha rotina, gente. Rotina. Morando sozinha, mas não tão sozinha, né? Deixa eu responder as meninas aqui. Carlinha tá aqui falando também. Já falei com a Vanessinha hoje. Beijo para todas vocês, tá? Todas vocês que me acompanham aqui, que me acompanham lá na Marmitas da Cozinheira. Eu vou finalizar aqui a edição já para mandar pro canal, tá bom, meus amores? Então até depois.
Tchau.